Bom dia, domingo 15 de outubro. A lição de ontem teve como título O chamado de Deus para a missão. E o verso para memorizar, texto já lido na semana anterior, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Por essa passagem percebemos que os discípulos de Jesus, que trabalhavam apenas entre o seu próprio povo, agora passariam a trabalhar com outros povos também. Nesse texto, Jesus estabeleceu um princípio de evangelismo. Eles começariam localmente, em Jerusalém e Judéia, e depois iriam para Samaria e finalmente iriam até aos confins da terra. A lição de hoje tem como título Indo além da zona de conforto. Gênesis 11, do 1 ao 9. Lendo o texto, responder as perguntas. Quais eram as intenções das pessoas? Que objetivo tinham em mente e por que Deus o impediu? É um texto longo. Eu vou ler aqui o verso 4. Gênesis 11, verso 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A história da Torre de Babel revela a grande ambição das pessoas mencionadas no relato. Planejavam fazer uma estrutura monumental que não havia em nenhum outro lugar do mundo. Caim, ele já havia edificado uma cidade, o primeiro a fazer isso em Gênesis 4:17, possivelmente para evitar a vida nômade que Deus lhe havia imposto. O plano original de Deus era que os homens se espalhassem pela superfície da terra e a cultivassem, Gênesis 1:28, isso antes da entrada do pecado. E a edificação das cidades representava uma oposição a esse plano. A concentração dos seres humanos sempre fomentou a ociosidade, a imoralidade e outros vícios. As cidades sempre foram focos de delinquência, pois em tais ambientes Satanás encontra menos resistência a seus ataques que nas comunidades menores, onde as pessoas vivem em estreito contato com a natureza. Após o dilúvio, Deus havia orientado Noé que repovoasse ou enchesse a terra, Gênesis 9, verso 1. Entretanto, temendo perigos desconhecidos e imaginários, os homens quiseram edificar uma cidade com a esperança de encontrar nela segurança mediante a obra de suas próprias mãos. Escolheram se esquecer que a verdadeira segurança provém tão somente de confiar em Deus e lhe obedecer. Diz o Salmo 127, verso 1, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os descendentes de Noé, que se multiplicavam velozmente, devem ter se afastado muito rapidamente do culto ao verdadeiro Deus, porque procuraram amparo devido ao temor de que seus maus caminhos atraíssem novamente uma catástrofe. A torre daria aos habitantes da cidade a desejada sensação de segurança. A mesma os protegeria contra ataques e os capacitaria, assim acreditavam eles, para escaparem de um outro dilúvio, apesar de Deus ter prometido que nunca mais isso iria acontecer. A Torre de Babel tinha o propósito de ser um monumento à sabedoria superior e à habilidade de seus edificadores. Os homens estavam dispostos a suportar penalidades, perigos e privações a fim de tornar célebre o seu nome. Além disso, o orgulho posto em uma estrutura tal tenderia a manter a unidade para a realização de outros projetos ímpios. E, de acordo com o propósito divino, os homens deviam ter preservado a unidade por meio do vínculo da religião verdadeira. Quando a idolatria e o politeísmo romperam esse vínculo espiritual interno, não só perderam a unidade da religião, mas também o espírito de irmandade. Um projeto como o da Torre, que procurava preservar por meio externo a unidade interior que se perdeu, estava condenado ao fracasso.
É óbvio que unicamente os que haviam renegado a Deus tomaram parte nessas atividades. Finalizando, com que frequência as pessoas procuram fazer o mesmo hoje em dia? Seja através da política, da arte, dos negócios, até mesmo da religião, não importa. Há quem deseje tornar célebre o próprio nome. No fim, quão fúteis e sem sentido são seus esforços. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma. Marcos 8,36. Só há segurança em fazer a vontade de Deus. Que tornemos célebre o nome do Senhor e assim estaremos prontos para o encontro com Ele. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.